quero aproveitar e fazer uma pergunta para o professor Matheus Rangel. Essa pergunta foi feita pelo Jason Ferrer em uma de suas lives, ali onde a galera neo-ateísta, repito com todo respeito ao espaço e à pessoa de cada um, a liberdade de cada um, então eles montam ali uma sala de interrogatório, né, colocam cristãos, na maioria das vezes principiantes ali, enfim. E em uma dessas lives, Jason Ferrer fez a seguinte pergunta, e essa pergunta quem vai responder é o professor Matheus Rangel. A pergunta é a seguinte: Jesus disse que estaria com vocês todos os dias e que não os deixariam órfãos. Mas cadê Jesus na tragédia em Petrópolis? A gente incorre aqui, é preciso entender, né, que para o entendimento cristão, a vida ela não termina com a morte física, certo? Então, se essa pessoa está salva, se Jesus salvou essa pessoa, ela continua com Jesus, Jesus continua com ela, não existe uma doutrina bíblica que garante que o cristão vai ser liberto de todo mal, de toda tragédia, não é assim que funciona, mas quem vai descascar esse abacaxi aí é o professor Matheus Rangel. Jesus disse que estaria com vocês todos os dias e que não os deixariam órfãos. Mas cadê Jesus na tragédia em Petrópolis? Pergunta do Jason Ferrer. Quem responde é o professor Matheus Rangel. É contigo, professor. Ok, destinado então essa resposta ao Jason e a todos que comungam do mesmo pensamento dele, eu gostaria de pontuar algumas coisas. A primeira coisa falta um grande detalhe na interpretação bíblica. Podemos perceber que o cara ele está diante de um texto que fala da companhia de Jesus e da familiaridade de Jesus. Jesus não vai deixar as pessoas órfãos e estaria com elas todos os dias até a consumação dos séculos. Podemos perceber que a presença de Jesus, ela não se ausenta da vida de uma pessoa por causa do sofrimento. Nem mesmo a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem o dia de hoje, nem o de ontem, nem o porvir, nada nos separa do amor de Deus. A única coisa que separa do amor de Deus é o pecado. Mesmo assim, ele faz ainda com que Deus se aproxime do pecador para dar-lhe a chance de perdão. Então, quando nós observamos, quando ele pega, ele consegue botar as coisas em dois polos. Você tem o polo da tragédia e o texto bíblico afirmando a presença, a companhia e a familiaridade de Deus. E ele vai dizer o seguinte: a tragédia, na mente dele, é um atestado do abandono de Deus, e não é. Nós podemos ver, inclusive, vários salmos onde o sofrimento foi onde Deus mais esteve presente na vida das pessoas. Jó, dentro do sofrimento, da quase morte, ele testemunhou a ação do Espírito Santo na sua vida e depois de que ele passou por aquela provação, ele disse que conhecia a Deus por ouvir falar, mas a provação, a tragédia, trouxe para ele uma experienciação diferenciada. Nós podemos e temos em todas as igrejas pregações que se baseiam justamente nisso, de que o nosso Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e essa mensagem vai para você que perdeu, de repente, um parente nessa tragédia. A chuva veio, ocorreu uma grande tragédia, e agora eu quero dizer para você, é nesse momento que você mais vai ver a companhia do Senhor na sua vida. Então, saiba que Ele está ao seu lado quando você chorar de saudade, saiba que Ele está pertinho de você quando você se sentir sozinho, porque a tragédia nunca teve o poder de anular a ação do Espírito Santo. Nós temos, inclusive, né, aquele texto de Salmo, eu acho que é o 116:15, que fala que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos, onde indica que a morte, para nós que somos cristãos, nós não vemos ela como uma espécie de derrota, não vemos ela como uma espécie de finitude que desprova a existência e o cuidado de Deus para conosco. Pelo contrário, nós vemos ela como uma passagem necessária para encerrar a nossa vida aqui, cumprir a nossa missão e dizer com o apóstolo Paulo, que às vésperas da morte disse que ele estava aguardando a coroa da vida chegar.
Então, a esperança de quem tem Cristo é muito diferente, de modo que uma tragédia coloca uma vírgula na história, mas ela não para de fazer com que Deus continue a escrever belos capítulos no porvir. E ainda que a minha narrativa esteja um tanto quanto emocionante, digamos assim, eu estou falando de coisas verdadeiras, porque nós não podemos tentar extinguir da nossa vida o fato de que ele está presente em momentos assim. Não tem como falar desse assunto delicado sem tocar em questões almáticas, sem tocar em flagelos psicológicos que ocorrem por causa da tragédia. Nós observamos que até quando Deus quer punir o seu povo, ele pune com misericórdia. É só você observar. O povo de Israel, desde 1050 a.C., pecou quando Saul foi ungido rei. Deus então envia profetas do norte, do sul, durante o cativeiro, no período pós-cativeiro. E todos esses profetas vão anunciando para Israel e Judá se arrepender dos seus pecados. Mas é lá no último profeta do reino de Judá, no cativeiro babilônio, em que o povo vai ter a sua sentença. Então Deus perdoa o povo por 490 anos, que é uma média do tempo de 1050 a.C. até 587 ou 86. Dá mais ou menos 490. É por isso que Jesus fala para perdoar 70 vezes 7. E quando Deus decide finalmente punir o povo pelas suas transgressões, ele pune com 70 anos de cativeiro. Ou seja, 1/7 com base no nosso merecimento. E depois coloca a grande tribulação, ao meu ver, como os 7 anos de tribulação. Então você consegue perceber que até num ato de tragédia ou de punição ou da ira de Deus, existe também a presença da sua misericórdia, do seu amor e da sua graça. Então não deixe que a tragédia tire de você a oportunidade de ver que Deus está brilhando por trás de todo esse cenário terrível. O Senhor Jesus está lá, está com você. Se você perdeu seu pai e sua mãe, Cristo agora assumirá uma postura muito importante na sua família e realmente não te deixará órfão. Vale também destacar que a presença de males na nossa vida não anula a presença de Deus, porque Deus está também presente e principalmente presente quando nós sofremos. Então essa resposta não é tão assim teológica, apesar de se basear na Bíblia, mas ela procura dizer para você e trazer esperança para você nesse momento. Acredito até, professor Helry, que os ateus fazem um grande desserviço quando dizem para um povo que está carente que Deus não vai estar com eles por causa da tragédia, ou que Deus perdeu o controle porque aconteceu alguma coisa de ruim. Então, senhores ateus, parem de fazer esse desserviço para o povo e comecem a trazer um pouquinho de fé para o coração de quem precisa, porque esse é o mínimo que você pode fazer para que uma pessoa se erga. A pessoa pode ter perdido a sua casa, seus parentes, seu trabalho, toda a sua estrutura, mas se ela tiver fé, ela reconstruirá tudo e a glória que Deus vai manifestar vai ser muito maior, assim como foi com Jó. Amém? Amém, amém. É porque, na verdade, parece que existe esse espantalho, essa falácia, essa ideia equivocada. Pronto, assim fica melhor. Essa ideia equivocada de que, se Deus existe, então por que aquele cristão sofreu um acidente de carro e morreu? Bom, nós estamos debaixo das leis físicas, das leis naturais. A promessa de Deus para nós é uma promessa na vida vindoura. Então, é por isso que, mais uma vez, eu ressalto a ideia lógica de que, quando você quer fazer uma pergunta acerca do Deus da Bíblia, acerca de Jesus, e você está usando a Bíblia, você tem que levar a Bíblia e o que ela diz em consideração, respeitando o texto, contexto, como eu já disse, a questão das figuras, a linguagem antropomórfica, antropopática e etc. Caso contrário, você vai fazer uma pergunta infundada que não tem base na Bíblia, Bíblia essa que você usou para fazer a pergunta. Porque tem como você usar a Bíblia para criar um Deus diferente do Deus da Bíblia. Inclusive, esse Deus que é criado pela maioria dos neoateus com base na Bíblia, para esse Deus eu também sou ateu, porque eu não acredito nele. Então, cara, é preciso ter consciência. Coisa que, infelizmente, a gente não vê aí. Não quero, obviamente, generalizar. Vou abrir aqui uma exceção.
O Leandro Muniz perguntou da seguinte forma: se Deus é bom, onipotente e onisciente, por que permite o mal? Paradoxo de Epicuro. Isso aí tem a ver com a questão da teodiceia, o Leandro Muniz. E para quem está assistindo aqui essa live, eu trato desse assunto no curso de Teologia Biblista Imparcial, o qual eu ministro, certo? É um curso 100% online, você pode fazer inteiro pelo celular. Os detalhes para você fazer a matrícula na descrição aqui do vídeo. A próxima turma vai começar no dia 10 de maio desse ano, de 2022. Para você ter uma ideia, veja bem aqui eu gosto de trabalhar com as implicações biblicamente lógicas, até mesmo porque eu sou muito fã da área tomística e tal, que advém de Aristóteles e Tomás de Aquino, enfim. Para você ter uma ideia, se Deus é bom, onipotente e onisciente, por que permite o mal? Olha, onde está o erro nessa pergunta? Peraí, Deus permite o mal? Não, Deus não permite o mal. Então por que o mal ocorre? O mal é uma quebra da vontade de Deus. É por isso que essas pessoas que fazem o mal serão punidas. Porque se Deus permitisse esse mal, ele ia punir essas pessoas por quê? Se elas estão fazendo coisas que ele permite. Agora, você tem que entender, ô Leandro Muniz, que o fato de Deus não impedir não quer dizer que ele permitiu. Deus não permitiu que Adão comesse do fruto. Mas Adão desobedeceu. É por isso que Adão será. É por isso que ele foi punido e entrou o pecado no mundo e toda a morte e todo esse contexto. Então, Deus não permite isso. Tanto é que não é permissão dele, que isso é uma transgressão. Transgressão é o contrário de obediência. Pelo amor de Deus, então, é cada tipo de pergunta eu poderia explicar mais, na aula sobre Odisseia a gente aborda isso aí, inclusive os 5 pontos, tá bom? Professor Matheus, tem a palavra. Ótimo, estou percebendo a sua indignação e realmente é isso que a gente acaba sentindo, né? E quando alguma pessoa faz esse tipo de pergunta, apesar de que o nosso irmão Leandro Muniz, que é um aluno e amigo nosso de escatologia, ele está fazendo com certeza para fomentar algumas perguntas que estão nos bastidores dos ateus, né? E vale destacar o seguinte, primeiro ponto, aquilo que é mal para uma pessoa não necessariamente será mal para outra. Então o conceito de mal, ele precisa ser revisto. Porque, às vezes, Deus faz um bem para você, mas isso é por você interpretado como mal por não estar vivendo o centro da vontade de Deus. Vou dar um exemplo. Quando os israelitas pediram a Deus codornizes, eles queriam aquilo que eles entendiam que era bom, carne. E Deus, então, intervém não diretamente com a codornize, mas ele vai mandar um vento. E esse vento começa a chegar primeiro do que a carne. E as pessoas vão reclamando e começam a murmurar. Nós pedimos carne e o Senhor nos manda vento. Nós pedimos um alimento diferente e o Senhor nos manda uma tempestade. Mas foi justamente aquele vento que estava trazendo o resultado que eles queriam. Então o problema é que a pessoa murmura tanto no processo que ela não consegue desfrutar da ação de Deus no final. Um outro grande detalhe, além desse de que o conceito de mal é variado para cada um, se você chega para uma pessoa preguiçosa para estudar e propõe para ela o estudo de um livro, ela vai achar que aquilo é uma coisa ruim para ela. Ela vai achar que aquilo é uma coisa desgastante, mas se você propõe isso para um estudioso, para ele você está o recompensando. Se você chega para mim e me dá um livro de 1000 páginas de um assunto que eu gosto, cara, eu vou entender que você gosta muito de mim. Mas se você der isso, de repente, para um outro amiguinho, ele vai achar que você está punindo ele ou até ofendendo, dizendo que ele não tem intelectualidade ou conhecimento. E tem uma metáfora de Norman Geisler que é muito boa, né? Essa metáfora diz o seguinte: pensa numa situação onde você tem um edifício e em cima desse edifício tem uma pessoa, um observador. Esse edifício ele é de esquina, então de um lado vem um conjunto de carros, do outro lado vem um conjunto de carros. Quem está em cima tem uma visão privilegiada. Quem está de um lado da rua não vê o que está acontecendo do outro lado. Em ambas as ruas nós temos sinalização de trânsito, nós temos placas orientando o bom exercício da condução do veículo. E, de repente, uma das pessoas decide furar o sinal, passar pelo radar, burlar todas as normas, e ela vai indo de encontro. Nessa opção, quem está fazendo todo o caminho correto está com seu sinal verde e vai passar. E aquele que ultrapassou o sinal vermelho está vindo em colidir a sua direção. Aí quem está em cima consegue antever o acidente. Aí, de repente, alguém pergunta,
Tudo bem, mas o que isso significa? Deus é aquele que, entre aspas, está em cima do prédio. Ele antevê todos os acidentes. Entretanto, alguém pergunta, então por que é que ele não intervém? Por que é que ele não vai obstacular o mal? Por que ele não vai colocar a sua mão e impedir que um carro bata no outro? Simplesmente, querido, porque ele já interveio. Ele quem colocou as placas de trânsito, ele quem colocou o sinal vermelho, e a pessoa deliberadamente, desculpem meus calvinistas, ela conduziu a sua vida passando por cima da palavra de Deus, indo profundamente em direção a uma tragédia.